A opção pela vida edificante é o convite do livro de Provérbios e continua nos convidando nesta noite a optarmos pela vida edificante. A outra opção qual é? A vida destrutiva. E a opção que a maior parte das pessoas tem feito, infelizmente, tragicamente. Pela graça de Deus, que cada um aqui nesta noite esteja na opção pela vida edificante, ainda que contramundo. Que pela graça de Deus isso possa ser verdade. Vamos continuar ouvindo então o livro de Provérbios, que nos aponta a forma, os detalhes da vida edificante em Deus, em Cristo. Hoje, provérbio que está no capítulo 15, verso 11. Livro de Provérbios, depois de Salmos, nas Escrituras, no meio das Escrituras. Capítulo 15, verso 11 é o provérbio para esta noite. E antes vamos recordar o provérbio fundamental, 1:7. O provérbio primeiro, basilar, o provérbio através do qual nós interpretamos e entendemos os outros provérbios todos. Vamos juntos ler, proclamar, ministrar-nos mutuamente este provérbio basilar, 1:7. Então juntos, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muito bem, aí está o insensato no seu caminho. Mas ao caminho do sábio, o caminho do provérbio da vida edificante. E começa tudo por onde? Esse conhecimento da sabedoria no temor do Senhor. O encontro com Deus em Cristo Jesus e uma vida então debaixo de Deus, da sua glória, o temor do Senhor sempre diante de nós. Provérbio capítulo 15, verso 11. Palavra do Senhor então ao seu coração. A sua mente está desperta, o seu coração está aberto para a palavra. Que cada um de nós receba com alegria a palavra do Senhor nesta noite. Ouça. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens, dos seres humanos. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Aí está provérbio escrito séculos antes de Cristo. Cristo veio, o cumprimento e a revelação maior da vida no temor de Deus. Ele fez a sua obra. Iniciou então uma igreja, chamou discípulos, como tem chamado, estabeleceu apóstolos. Os apóstolos se ensinaram conforme ele ordenou. E o apóstolo Paulo foi marcante na história do Novo Testamento. E ele realizou viagens chamadas missionárias, empreendimentos para pregar o evangelho além de Israel, do território de Israel. E há um momento que ele chega no território que nós identificamos hoje como o país da Grécia. E ele está em Atenas, capital atual da Grécia, mas já então uma cidade antiga, lá no primeiro século. E Paulo está em Atenas. E ele se depara com a situação daquela cidade, impactada pelos filósofos e também pelo politeísmo, muitos deuses e altares. E ele não se contém uma hora e começa a falar, e finalmente ele é chamado ou conduzido para um tipo de tribunal religioso intelectual para expor essas ideias que ele está trazendo. Nunca haviam ouvido falar eles do Deus único verdadeiro e muito menos de Jesus Cristo. E Paulo então apresenta ali aquele sermão dele sobre Deus e Deus em Cristo. E eu vou ler parte dessas palavras do apóstolo Paulo. Se você for a Atenas, você vai ser levado a este local onde se entende que ficava esse tribunal religioso intelectual, o Areópago. E quando você vai subir ali a escada, logo do lado, a rocha grande, está lá uma grande placa de metal com esse sermão completo de Paulo. Eu vou ler parte, que está aqui em Atos 17. Ouça o que ele diz sobre Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido
por mãos dos homens ou de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E o provérbio diz: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos seres humanos. Quanto se sabe de você? Ouvi de um especialista, investigador, inclusive internacional, que nesses dias poucas coisas podem ficar escondidas. Ele disse: com a tecnologia atual, o cruzamento de informações, é possível se saber quase tudo sobre todos. Câmeras ocultas e não ocultas em todos os lugares, em cada esquina, em cada comércio. É possível, diz ele, desde que se dedique e haja ali a pessoa que saiba, tem um pouco de habilidade, é possível traçar os seus passos durante o dia, de câmera em câmera, pegando aqui e ali as imagens. Ao passar pelo pedágio nas rodovias, ao passar pelas rodovias, câmeras dos pedágios registram o seu veículo, sabe-se que você passou por ali. As compras de cartão de crédito, os acessos pela internet, tudo isso é registrado. E os especialistas podem rastrear, e daí por diante a coisa vai. Tudo registrado eletronicamente. Onde você foi, o que você fez, o que você consumiu. Então diz ele que é possível se traçar e saber a vida da pessoa, e se saber onde as pessoas têm estado, o que elas têm feito, do que elas gostam, do que elas não gostam, e daí por diante. Realmente é impressionante. Isso que é chamado pela expressão no inglês, o Big Brother. Alguém maior do que nós, com um irmão mais velho que fica nos vigiando e sabe tudo sobre nós. Muito bem, o provérbio vem nos falar de que há um Big Brother ainda muito maior do que toda essa tecnologia humana. Aqui está o provérbio dizendo: quanto mais os corações dos homens. Provérbio, poesia hebraica, sempre usando um paralelismo em diversas formas, e aqui há esta forma que é chamada de fortiori. É uma forma de argumento que nós também usamos quando você vai do menor para o maior. Você faz um argumento crescente. Então, o escritor diz que o Sheol e a destruição estão abertos diante do Senhor. A sepultura e a destruição estão abertos diante do Senhor. Se assim é verdade com relação à sepultura e à destruição, e aqui esses dois termos são uns sinônimos, é uma forma reforçada de falar-se da mesma coisa. Se o mundo dos mortos estão abertos diante de Deus, quanto mais os corações humanos, o meu coração e o seu. Se Deus conhece o lugar onde os mortos estão, conhece plenamente, então Ele conhece o nosso coração. Grande conhecedor, aquele que realmente tem
câmeras como nunca uma tecnologia humana poderá produzir. Aquele que tem formas de sondar, acompanhar, traçar nossas vidas como nenhuma tecnologia humana poderá fazer algum dia. E aí chega inclusive ao coração humano. Diante da palavra de Deus, diante desse provérbio, você precisa ouvir a mensagem. Renda-se ao conhecimento de Deus. Você já se rendeu ao conhecimento maravilhoso de Deus? Ou você nem prestou atenção, não sabe? Ou você luta com isso, quem sabe? Renda-se ao conhecimento de Deus. É preciso começar examinando a sua perspectiva. Examine sua perspectiva. Todos creem em Deus. Bem, nem todos, mas a grande maioria dos seres humanos creem hoje, como creram na história toda, em alguma forma da divindade. O apóstolo Paulo estava em Atenas, como eu já disse, lemos aqui parte do discurso, o sermão dele aos entendidos ali da cidade. E ele começa esse discurso, eu não li, dizendo a eles: vejo que vocês são muito religiosos. Ele viu altar para todo tipo de Deus, mas ele notou um altar que havia entre os muitos altares aos muitos deuses em Atenas. E ele fala disso nos versos anteriores que eu não li. Notei, diz eles, que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Depois de todos os deuses pensados, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo, num politeísmo, parece-me que ficou um Deus faltando ainda, porque nenhum abrange tudo. E aí havia um Deus desconhecido. A divindade, sempre diante das pessoas, mesmo no meio de um politeísmo, um paganismo, enfim, aí está Deus sempre diante das pessoas. E diante daqueles que foram, de alguma forma, informados pela visão cristã, não necessariamente crentes em Cristo Jesus, mas pertence à cultura cristã, tem uma certa ideia de Deus um pouco mais burilada do que aqueles, por exemplo, em Atenas, que Paulo visitou. Mas, seja qual for a forma de ver, o comum é a visão de um Deus um tanto quanto domado. Um Deus domado, que é próprio do coração humano, que é próprio então daquilo que se encontrava no politeísmo e se encontra na idolatria nos nossos dias também. Sim, uma divindade, mas uma divindade que eu posso de alguma forma controlar. Ela tem alguns limites, ela tem poderes livres, incríveis na medida em que isto me convém, mas também ela é tolhida naqueles aspectos que não me convém. Uma visão domada de Deus. Isto é o comum do coração humano. E o ser humano não fica então sem deuses, e ele sempre cria os seus deuses, mas sempre nessa ideia domada. Sempre me lembro, quando penso no conhecimento de Deus, a visita que eu fiz a uma pessoa, e ela tinha num canto da sala que eu estava falando com ela, um pequenino altar. Ele havia colocado ali apenas um Buda, bem pequeno, um Budinha. Existe adoração a Buda em todos os lugares do mundo, inclusive lá nos lugares de origem, mas o budismo, na sua origem, na sua verdade fundadora, naquela que o próprio Buda, o Gautama, propôs, não há Deus a ser adorado. Então há essa adoração de Buda. Você vê às vezes templos lá na Ásia, né, com até Budas de ouro enorme, deitados, as pessoas vão para lá. Buda, se voltasse aí à vida, ele ficaria horrorizado com isso, porque o budismo, ele é, na nossa perspectiva, até ateu.
Ele crê apenas numa dimensão metafísica que então abrange tudo, algo impessoal. E adorá-lo, inclusive ele, o Buda, seria uma coisa absurda para ele. Mas o coração humano não resiste, não é mesmo? E mesmo aqueles que vão seguir Buda acabam transformando Buda num Deus aí menor talvez, mas é alguém que merece adoração. Mas lá estava então este Buda pequenino no altar, no canto da sala. E eu notei que ele havia posicionado a sua estátua do Buda, sabe como? Buda olhando para o canto. Pequenino altar num canto e o Buda olhando para o canto. Um Deus que eu posso virar para lá quando não me interessa, é um Deus que eu tenho o poder de virar para cá quando me interessa. Um Deus domado. Mas o perigo é que crentes pensam assim do Senhor também. É preciso examinar sua perspectiva. É-nos dito que na cultura que quando o provérbio foi escrito, havia um entendimento até razoável de que Deus conhecia o coração, mas não o lugar dos mortos. E aí, então, o provérbio vai reforçar a ideia no sentido correto. Mas, atualmente, numa cultura aí mais cristianizada, me parece que é comum as pessoas aceitarem facilmente que Deus conhece o lugar dos mortos. Mas não se vê, não se afirma a ideia, não se há consciência firme de que Deus conhece então o coração humano, o meu coração. É preciso examinar a perspectiva. Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é o conhecimento do seu Deus? O seu Deus tem que tipo de conhecimento? É a teologia cristã, tirando então as verdades bíblicas, nos ajuda organizando tudo isto. E quando você estuda a teologia sistemática, ela fala-nos de que Deus tem os seus atributos próprios da divindade. E alguns atributos de Deus são classificados como comunicáveis. Deus tem alguns atributos que é dele, está nele, mas que ele também pode nos comunicar. Por exemplo, o amor. Deus é amor. E ele nos comunica o amor, e o amor pode estar em nós também. Deus é santo. Deus é santo e pode nos comunicar a santidade, então, numa medida segundo a nossa estrutura. Deus é sábio, e ele pode nos comunicar sabedoria. Em tudo isso, claro, Deus é por excelência. Nunca seremos como ele na dimensão dele, mas em parte ele pode nos comunicar. Mas há atributos de Deus que são incomunicáveis, pertencem somente a ele, e nunca poderão ser partilhados a nós em alguma medida. E um desses atributos é identificado pela palavra onisciência. Isto é, Deus sabe tudo, conhece plenamente. E essa verdade é que o livro aqui de Provérbios, nesse provérbio, fala a mim e a você. E você precisa examinar sua perspectiva de Deus. O seu Deus é onisciente realmente ou não? Ou você pode virar ele para a parede quando quer e desvirar quando lhe interessa? Examine a sua perspectiva. Para se render ao conhecimento de Deus, você precisa começar avaliando, examinando sua perspectiva. Aqui diz o provérbio: sepultura e destruição estão abertas diante do Senhor. E aí aplica ao coração humano a mesma verdade. Mas note bem essa colocação dele: estão diante de Deus. Sabe qual é a ideia? O que está aqui, você consegue perceber dela? As coisas estão necessariamente expostas diante de Deus. O conhecer de Deus absoluto, inclusive do seu coração e do meu, é algo inevitável. Eu olho para vocês todos aqui nesta noite e vocês estão diante de mim. No estado atual,
do jeito que aqui estamos nesse momento, é inevitável que você seja visto por mim. Não está, aquele ali sumiu um pouquinho, aquele outro lá sumiu, agora apareceu de novo. Não, está diante, durante esses instantes permanentes. E assim estão os nossos corações diante de Deus. Como está o mundo dos mortos? Sempre diante de Deus. Essa intimidade minha aqui, que ninguém sabe, ninguém conhece totalmente. Nem mesmo os cônjuges conhecem um do outro plenamente, o que está lá dentro. Mas está tudo aberto diante de Deus o tempo todo. O que está se passando no meu íntimo. Está tudo aberto, como um livro aberto diante do Senhor. Você precisa examinar a sua perspectiva. Você consegue abraçar essa verdade. E então, o conhecimento de Deus é um conhecimento absoluto. Deus conhece os corações. Do que se refere aqui, corações? Na nossa cultura, nós olhamos aí coração mais como um símbolo dos sentimentos. Não é assim nas Escrituras. A ideia aqui é primeiramente motivos, pensamentos, o lugar de onde emana tudo aquilo que nós concebemos, que resulta naquilo que nós somos. Corações abertos diante de Deus. Deus vendo o tempo todo que o meu coração é e o seu coração é. Como é que é o seu Deus? Você, quando examina a sua perspectiva do seu Deus, que tamanho que Ele tem, a começar do conhecimento dEle. Renda-se ao conhecimento de Deus. Tremendo conhecimento. Veja que você tenha a perspectiva correta, porque você não vai se render, não há como se render ao conhecimento de Deus até que se tome ciência da maravilha, de quão tremendo esse Deus é. Renda-se ao conhecimento de Deus. Você já se rendeu? Estou falando de um coração rendido, entregue ao conhecimento de Deus. Seja impactado então, seja impactado. Deus é o grande conhecedor dos corações. E mais então, Deus é o grande examinador dos corações. E aqui estamos caminhando até um pensamento paralelo ao que pensamos domingo passado à noite, no culto. Deus que conhece, examina os corações como ninguém mais pode fazer. Então eu trago de novo à sua memória aquilo que eu já citei como exemplo. Uma frase comum das pessoas: vou a um terapeuta, estou indo a um terapeuta, vou procurar um terapeuta porque eu preciso me conhecer melhor. O coração humano é de uma dimensão tal que não há terapeuta que possa fazer isso conhecido. O terapeuta é como eu e você, é um ser humano, conhecimento limitadíssimo. Claro que a interação nossa com qualquer outro ser humano pode nos ajudar a conhecermos a nós mesmos um pouco mais. Isso acontece nas nossas interações uns com os outros, e numa conversa pode acontecer, mas há caminhos do coração humano, e os caminhos mais basilares e profundos estão lá de tal forma que nenhum terapeuta pode tornar isso conhecido. Nenhum. Só Deus. Ele é o grande conhecedor e então também o grande examinador do meu coração, do seu coração. Você já foi impactado por isso? Eu estou diante daquele que realmente me conhece e me examina. Vamos lembrar novamente o Salmo 139, o clamor do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece-me, vê se há algum caminho mau em mim. Você quer conhecer quem você é? Seja conhecido por Deus.
Renda-se ao conhecimento de Deus e você vai conhecer quem você é. Deus revela quem você é, porque Ele sabe, Ele o leva a ver você mesmo, ver a si mesmo, como você realmente é. O conhecimento de Deus é impactante. É impactante. Renda-se ao conhecimento de Deus. Seja impactado, você já foi impactado por isso. Estar diante daquele que me examina e sabe quem eu realmente sou. É preciso lembrar isto constantemente. É preciso que eu recorde a mim mesmo a cada passo que Deus, o meu Deus, é esse conhecedor tremendo. Isto me impacta. E então esse Deus conhecedor, onisciente, se torna o moldador da minha conduta. Aquilo que eu sou se transforma profundamente quando eu sou impactado pela verdade de que Deus sabe todas as coisas, conhece até o mundo dos mortos e o meu coração plenamente. Isso me transforma. Isso muda. Se isto realmente bater aqui em mim, de forma nua e crua, eu nunca mais serei o mesmo. Isto há de me levar para um correr para Cristo e a cruz, e clamar por perdão, e entregar a vida. Eu nunca mais serei o mesmo, quando eu entender que Deus é o grande conhecedor. Não consigo embromá-lo, enrolá-lo, não consigo manipulá-lo. Meu coração está sempre diante dele, aberto. Meu coração diante dele é como um quarto, uma vitrine aberta que nunca fecha. Isto muda tudo na minha vida. Seja impactado. Você já se rendeu ao conhecimento de Deus? Aproprie-se dos benefícios. Quando nós caminhamos por essa reflexão, chegamos a poder contemplar grandes benefícios. Conhecimento de Deus é maravilhoso naquilo que faz na minha vida. Você já se apropriou dos benefícios da onisciência de Deus? Grandes benefícios. Podíamos falar muitas outras coisas, mas vamos lembrar a grande liberação que traz isto para mim. Quando eu chego à verdade, quando eu chego à paz com a verdade, que o meu Deus é tão grande, que Ele é onisciente, Ele conhece tudo, conhece o mundo dos mortos e até o meu coração, constantemente de forma aberta, isso me traz uma liberação tremenda. Uma liberação tremenda, primeiramente, em que eu conheço a verdade de mim mesmo. Encontro a verdade sobre mim mesmo. A consciência de que o meu Deus tem meu coração aberto diante dele, elimina de mim todas as máscaras e racionalizações. Aliás, esse é um dos problemas, voltando à questão, apenas para exemplificar, podemos falar de outras interações humanas, mas no caso da terapia, nós vamos lá com máscaras e racionalizações, ainda que o ser humano consiga desmontar algumas, e alguns conseguem, não precisa ser terapeuta. Um e outro desmonta às vezes uma racionalização nossa. O pai às vezes desmonta a racionalização do filho. Mas ainda é limitado. Nosso coração é muito enganoso, diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração humano, diz o profeta, sobre todas as coisas. E aí ele termina esse pensamento com a pergunta: quem o conhecerá? Enganoso é o coração humano sobre todas as coisas, quem o conhecerá? Somente Deus. É por isso que o salmista, para conhecer a si mesmo, ele se volta para Deus. Sonda-me, ó Deus, vê se há um caminho. O Senhor vê se há um caminho mau em mim. Porque se for outro ser humano, talvez ele veja a parte, talvez ele veja alguma coisa, mas ainda assim eu posso manobrar muito bem. Há uma liberação. Eu não preciso mais ficar nesse jogo de ficar mostrando faces, pondo máscara para as pessoas. O encontro com Deus na cruz de Jesus Cristo só acontece de verdade se na minha vida
há esse momento quando no encontro da cruz, eu chego ali e derrubo todas as máscaras. Cristo morreu a minha morte. A morte dele ali, o sofrimento dele ali, é o raio-x das minhas misérias. Por isso, quando Cristo morreu, eu morri com ele. E isto quer dizer que, primeiramente, o meu ego foi crucificado com ele. Está naquela cruz, o meu ego está sendo crucificado. Eu não preciso mais ficar batalhando para vender imagens do sujeito perfeito, daquele que é o melhor. Essas coisas comuns que estão aí fora e as pessoas fazem. Uma boa pessoa. Para quem? Para Deus? Meu coração está aberto diante dele. Ele conhece as minhas misérias como ninguém conhece. E porque ele conhece, eu passo a ser conhecedor também. Diante da cruz, a minha máscara cai. Abandono essa luta de querer provar que eu sou perfeito e justo. Preciso da misericórdia de Deus. Sou carente da graça de Deus, porque eu sou um pobre coitado diante de Deus. Deus me conhece. Aí eu faço como o profeta Isaías, quando ele tem a visão no templo, ele diz, ele clama que ele vai perecendo no meio de um povo impuro. Não há mais luta. Cessa as lutas de ficar encenando, manobrando. Deus conhece meu coração. Estou enganando quem? Estou enganando esse, aquele ali. Mas não Deus. Chega. Chega. Então, aquelas explicações todas, maquinações humanas, sabe, eu sou assim, por que isso, por que não... Todo aquele jogo que nós fazemos. E a culpa é do outro, e não sei o quê. Isso tudo cai por terra. Sim, há muito mal à minha volta, pessoas erradas estão à minha volta, o mundo está de perna para o ar. Mas sabe, tudo isso começa primeiro no meu próprio coração. Aproprie-se dos benefícios da liberação. Como é bom ser liberado dessa carga de ficar vendendo imagens, de ficar racionalizando, querendo convencer até a mim mesmo de coisas sobre mim que eu não sei, que não é o caso. Aproprie-se dos benefícios. Liberação. Liberação pela graça de Deus. E aí, o grande benefício do temor de Deus, aquilo que o provérbio aponta lá no capítulo 1, verso 7, nós lemos, o temor do Senhor. Esse andar na presença de Deus constante, sempre o adorando em tudo que sou e faço. Esse adorar incessante que então se torna também realizador. Se eu não andar no temor do Senhor, então adorando e olhando para Ele a cada momento, para o que eu vou olhar? O que é que eu vou buscar? O que é que eu vou adorar? Que realização vai me trazer essas coisas para as quais eu estou olhando, ou as pessoas para quem estou olhando? Somente em Deus encontramos este benefício de chegarmos então finalmente às pazes com Ele pela cruz de Cristo, na verdade quem nós somos, sem máscaras, e vivermos uma vida na graça dEle e no temor dEle. Aproprie-se dos benefícios, liberação, o temor do Senhor na minha vida e a proteção, grande benefício da proteção, o conhecimento de Deus é saúde para mim, é força para a minha vitória sobre o mal, é estímulo para a minha santificação, para o meu buscar andar mais perto dEle conforme Ele quer, é proteção. Quantos caminhos errados que o meu coração quer abraçar e que me levaria a desastres, quantos caminhos desse tipo não acontece, consigo evitar, porque eu me lembro que o meu coração está diante do meu Senhor sempre. É saúde para mim, é saúde para você.
Aproprie-se dos benefícios, do conhecimento de Deus. Meu coração está diante do Senhor. E segurança. Aproprie-se do benefício da segurança. Andamos neste mundo os nossos dias, sabemos pouco, não sabemos nada sobre o próximo minuto, muito menos sobre o próximo mês, e aí muito menos o ano, e sabemos nada, controlamos nada. Mas aqui vem o provérbio me lembrar que esse meu Deus sabe todas as coisas. Por isso Ele conhece meu coração, conhece o mundo dos mortos. E Paulo diz lá em Atos sobre esse Deus que está sobre tudo, Senhor dos céus e da terra, diz Ele. E a minha vida agora conhecida por Ele, sendo dEle, encontra nele a resposta para o meu anseio por segurança. E enquanto eu não encontrar essa segurança que vem a mim somente através desse Deus, de quem Ele é, inclusive da sua onisciência, vou tentar encontrar segurança numa porção de coisas que eu sei que não pode dar segurança para mim. Alguns pensam que a economia pode dar segurança. Outros pensam que a política pode dar segurança. Outros pensam que a medicina pode dar segurança. Outros pensam que pessoas podem dar segurança para ela. Estão buscando segurança em seres humanos. E nunca chegam lá, é uma ilusão. Eu só vou poder sentir segurança quando eu estiver e saber que eu estou diante daquele que tudo sabe. Conhece meu coração plenamente, conhece o meu amanhã. Ele já viu onde eu vou pesar daqui a um minuto. Ele já viu o lugar onde eu vou estar no próximo instante. Grandes benefícios. Renda-se ao conhecimento de Deus. Você já se rendeu? Já se rendeu? Diz o provérbio: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o seu Deus em Cristo Jesus. Renda-se esse conhecimento e você será muito abençoada. Vamos orar na presença do Senhor.